ar mais um Pode Falar a Verdade. Vamos conhecer a nossa entrevistada de hoje? Vem! Rafaele, o que é Deus para você? Deus pra mim ele significa muita coisa. Ele tá sempre ali quando a gente menos espera. Você não imagina, eu pelo menos não imagino a minha vida sem ele. Independente de ser da igreja ou não, independente de ser extremamente religioso ou não, de acreditar na Bíblia ou não, eu acredito que Deus tá sempre ali pra ajudar, pra apoiar, pra não deixar você cair. E eu acho que é isso que ele significa, que é isso que ele é pra mim. Independente de tudo que já aconteceu na minha vida, eu sei que ele sempre esteve, sempre apoiou, sempre ergueu, sempre ajudou, até naqueles momentos que a gente fala, não dá mais, ele tá lá. Ele tá lá pra ajudar, ele tá lá pra erguer, ele tá lá pra mostrar que ele vai estar sempre te ajudando, sempre te erguendo, sempre sendo Deus. Você é cristã? Você frequenta alguma igreja? Não, eu não frequento nenhum tipo de igreja, eu não sou nem batizada, mas eu tenho uma fé. Nem evangélica, nem católica. Nem evangélica, nem católica, nenhum outro tipo de religião, mas eu não tenho nenhuma religião em si. Mas eu acredito muito em Deus, isso desde sempre, eu sempre fui ensinada, sempre aprendi sobre várias religiões, e mesmo sabendo um pouquinho, né, um pouquinho de cada coisa, eu não me encaixei em nenhuma que eu fale assim, essa é a minha religião, é isso que eu acredito. Mas de uma coisa é sempre a certeza, que é acreditar em Deus, que é acreditar que Ele existe, é acreditar que Ele tá ali pra gente, que Ele tá sempre... Não dá pra explicar, é só sentir. A gente sente, são momentos que a gente sente que Ele tava ali. Ô Rafa, e você tem algum testemunho para compartilhar? Eu tenho o primeiro, tem dois. O primeiro basicamente é sobre a vida. Quando meus pais se separaram, há 10 anos atrás, a gente veio para Maringá sem nada. Meus pais até tinham uma condição de vida boa, e aí minha mãe pegou um carro, eles tinham dois, minha mãe pegou um, veio pra cá, eu, ela e minha irmã, e a gente veio sem absolutamente nada. Nada, só com as roupas, com umas trouxinhas de roupa, e era só o que a gente tinha, não tinha nada, sabe que absolutamente nada. E aí Deus foi tão bom que Ele proveu pra gente o tempo todo. A gente conseguiu alugar uma casa com uma semana aqui, a gente veio pra cá de favor. A gente conseguiu alugar uma casa, minha mãe conseguiu alugar uma casa, minha mãe não trabalhava, trabalhava pro meu pai na época na padaria, que a gente tinha uma padaria lá em Cascavel, onde a gente morava. E aí depois de um tempo a gente parou e minha mãe tava em casa sem trabalhar, porque até então meu pai conseguia manter a gente. E quando a gente veio pra cá, ela veio, conseguiu arrumar um trabalho, mas assim, trabalho ganhando um salário mínimo pra pagar aluguel, cuidar de duas filhas, sustentar a casa, gente, não dá. Difícil. É muito difícil, né? 10 anos atrás, o nosso salário mínimo era R$900, 900 e poucos reais, e só o aluguel de casa era 800. E aí, naquele momento, Deus conseguiu prover muito na nossa vida. Não deixou faltar nada. Nunca deixou faltar nada. Sempre foi família, amigos, até mesmo a ajuda do meu pai na época, assim, a gente meio que obrigou ele a ajudar a gente, porque queira ou não, ele era meu pai da minha irmã, e a gente fez com que tudo desse certo, e a gente conseguiu reconstruir tudo. E eu penso, Deus, ele agiu tanto na minha vida, da minha mãe e da minha irmã, que a gente foi crescendo, a gente foi indo, e a gente saiu do absoluto nada. Nem cama pra dormir a gente tinha, não tinha uma geladeira, um fogão, nada. A gente saiu do nada para ter o que tem hoje, para ter uma casa, para ter carro, para ter moto, para ter tudo. Inclusive a minha moto, eu falo que foi uma coisa de Deus muito grande, porque para quem me conhece sabe que eu tinha moto com o meu ex-noivo e a gente se separou e a metade da moto era metade para cada um. E agora o que eu vou fazer? Não tinha dinheiro para comprar a parte dele, ele também não tinha para comprar a minha, a gente ia ter que vender. E a minha moto é meu xodó. Eu amava minha moto, não queria vender ela de jeito nenhum. E aí sempre pedindo para Deus, Deus, o que eu faço? Me ajuda, eu preciso de alguma coisa. E minha mãe conseguiu um dinheiro, e aí eu pedi pra minha mãe, falei, ai mãe, por favor. Nessa hora minha mãe falou, não, tudo bem, te dou, eu tinha um pouco só do dinheiro, não tinha o restante, não daria pra comprar toda a parte dele da moto. E Deus proveu pra minha mãe naquele momento, e ela falou, não, então,
Então toma, você vai me pagando depois. E eu consegui comprar a moto do meu ex, né? Foi, pra mim, uma coisa que foi a benção que eu queria, né? A minha moto, tanto que hoje ela é minha e acabou, não tem mais de mais ninguém, né? Minha moto. O Rafa, e tem algum momento assim da sua vida que você fala, cara, aqui foi Deus? Tem sim. Foi um acidente de moto que foi um livramento que eu tenho certeza na minha vida que foi Deus. Foi um momento assim. Eu tava na via da esquerda, o carro estava na direita. Eu tenho certeza que aquele motorista estava bêbado, porque ele estava andando com o carro meio assim. Então eu já vim pra atrás a 30, 35 por hora, porque eu falei, eu vou ficar longe. Eu tinha que parar no semáforo, inclusive. Falei, não vou correr, não tem motivo, vou ficar pra trás um pouco. Ele tava coisa de uns 10 metros pra frente. Falei, eu vou ficar aqui. Como eu percebi que provavelmente o motorista estava bêbado pelo jeito que andava na via assim, falei, vou me prevenir aqui. E aqui em Maringá a gente tem uns estacionamentos no meio nessa avenida, que é a Prudente de Moraes. São os estacionamentos no meio que são chamadas escamas de peixe, que elas não são estacionamentos na lateral, né? São estacionamentos no meio que você encaixa o carro. E como era 3 horas da manhã, eu fazia entrega de motoboy na madrugada, né? Fazia entrega para uma tabacaria. E eu tava fazendo essa entrega 3 horas da manhã. Esse motorista tentou fazer um contorno, um retorno, sem ser possível. O que ele pensou na cabeça dele? Eu vou tentar passar o carro nesses estacionamentos aqui para voltar, para virar. Mas, quando eu tava indo, ele deu uma jogada com o carro e voltou. Pensei eu, ele deve ter me visto aqui, né? Porque ele jogou e voltou. E continuei andando devagar. Mas eu acho que ele não viu, eu acho que ele pensou, eu vou, não vou. Não, eu vou sim, preciso. E nisso ele voltou. Ele jogou o carro e voltou. Pensei eu, não, ele deve ter me visto aqui, porque ele jogou e voltou. Só que ele jogou, voltou e voltou mais uma vez pra minha frente. E eu tava ali, como eu tava devagar, eu tentei frear. Mas ele tava muito próximo, porque ele jogou de uma vez. Quando ele me viu, que aí o farol acho que bateu na lateral, ele parou o carro no meio da rua. Ele literalmente parou o carro no meio da rua, na minha via, assim. E aí tinha os concretinhos no meio. E eu juro, ficou um tanto assim pra eu passar. Óbvio que com moto passa. Só que eu tinha tanto assim e eu tava no meio da via pra passar. Eu não tinha como raciocinar, porque eu tava em cima. Aquele momento que eu tava ali em cima, eu sei que eu olhei pra frente, o carro atravessado na minha frente, e eu vi a minha perna batendo todinha na lateral do carro dele. Eu senti a minha perna. Eu falei, cara, eu vou perder a minha perna aqui hoje. A única coisa que eu pensei foi isso. Eu vou perder a minha perna. E eu fechei o olho. Eu lembro que eu fechei o olho. Quando eu abri o olho, eu tinha conseguido passar por aquele vãozinho e passei. Eu não mexi aquele guidão daquela moto. Eu tava reto na roda do carro. Eu não mexi. Eu sei que eu não mexi aquele guidão da moto. Foi Deus. Eu sei que foi Deus que fez, não, você não vai. E ele fez eu passar por aquela frestinha. Uma fresta assim que na hora que eu tava vindo, eu vi que ele parou, eu olhei a fresta e olhei pra frente de uma vez assim. Eu juro que a única coisa que eu pensei, eu perdi a minha perna, porque a minha perna ia dar exatamente na roda do carro dele. E eu fechei o olho e fiz assim. Quando eu abri, eu tava passando. Já tinha acabado de conseguir passar na frente. Então eu não sei como eu saí daqui e fiz isso pra passar na frente do carro. Aquele momento é um relato assim que eu falo que foi Deus de verdade que agiu na minha vida, que não deixou acontecer o pior. Que eu poderia, se eu tivesse sofrido um acidente ali, por mais que eu estava devagar, a minha perna com certeza teria acontecido. Se eu não perdesse, aconteceu alguma coisa muito grave com ela. Porque ele parou o carro no meio da rua e dava pra ver com certeza que o outro motorista estava completamente bêbado, né? Por isso que eu falo que Deus protege o tempo todo, age na nossa vida mesmo, a gente querendo ou não, sabendo ou não, né? E às vezes a gente não sabe. Às vezes é um livramento que Deus faz na nossa vida que a gente não sabe. Às vezes a gente não percebe, mas é uma coisa muito importante que Ele faz ali e a gente acaba, né, vendo todos os dias isso. Por isso que eu, como eu disse, não sou de igreja, não tenho religião, mas eu sempre agradeço a Deus.
Todos os dias quando eu vou dormir, todos os dias quando eu tô indo pro meu trabalho, em cima da moto, eu falo sozinha, falo sozinha em cima da moto, fico conversando, sozinha não, né? Eu falo com Deus. Eu fico conversando com Deus em cima da moto, indo, agradecendo a Ele por Ele ter me livrado de tudo. E como eu falei, eu ando de moto há anos, eu tenho minha carteira há 7 anos, eu nunca sofri nenhum acidente, o mais próximo foi esse, e que eu tenho certeza que foi um livramento que Deus deu pra mim, que graças a Deus Ele tava ali presente na minha vida, porque seria um acidente 3 horas da manhã, esse cara com certeza iria fugir, não iria ficar bêbado, né? Eu iria perder o meu veículo de trabalho, que eu tava trabalhando, eu era motoboy. Eu poderia perder a minha perna naquele momento, porque a moto, a perna, eu ia perder muita coisa na minha vida. E aquele momento eu falo que foi Deus que parou e falou, não, você não vai acontecer isso com você, eu tô te protegendo. Porque eu senti o guidão virando, mas eu não virei esse guidão. Eu sei, eu sinto que eu não virei, porque eu fechei o olho, eu travei. A hora que eu vi aquilo, eu só fechei e fiz assim. Quando eu abri de novo, eu já tinha feito assim. E eu tinha que fazer assim pra passar. E eu passei. Então Deus, em vários momentos, continua agindo, não deixando faltar nada, sempre protegendo, sempre fazendo tudo na minha vida, na vida da minha mãe, na vida da minha irmã. Sei que Deus é importante pra gente, Ele age bastante. Ô Rafa, tem mais alguma coisa que você queira comentar, falar? Olha, mais do que eu já falei aqui, fica um pouquinho difícil. Mas o que eu tenho pra falar aqui é mais questão de sempre acredita em Deus. Independente da sua religião, independente se o seu Deus é um, se o meu Deus é outro, se o seu Deus é outro, independente. Não tem importância do qual Deus você acredita. Penso eu, né? Que Deus, no final, ele é o mesmo. Você pode ver ele de um jeito, eu posso ver ele de outro. Pra mim, Deus, ele é assim, ele é tudo e ele sempre vai proteger, desde que você acredite, confie, que você agradeça por ele, né, todos os dias. Você achando ou não, às vezes você tá numa fase ruim, péssima, você fala, por que que eu mereço isso? Por que que eu mereço passar por isso? Às vezes não é porque você tá passando isso porque é um castigo, ou porque... Não, você tá passando por isso porque você tem que passar. Você tem que chegar lá na frente e saber, poxa, eu passei por isso, pra chegar onde que eu tô e agradecer, né? Que você chega... Porque se fosse muito fácil, você ia chegar lá e ia falar... Não ia agradecer. Não ia agradecer. Agora, quando você passa e você chega lá na frente e você fala, eu consegui, eu agradeço a Deus porque eu aguentei todo esse processo pra chegar aqui e ser o que eu sou, conseguir o que eu consegui, né? Estar onde eu estou. Hoje em dia, se você não tiver Deus, cara, você não é nada. Independente de qual Deus seja pra você. Deus no final, pra mim, Deus no final é um só. E Ele é bom pra todo mundo. Até pra quem não merece de vez em quando, né? Pessoal, essa foi um pouquinho da história da Rafaele, que ela aceitou aqui participar e compartilhar conosco, né? Espero que vocês tenham gostado, curtem o vídeo, compartilhem, e é isso. Beijão, até sábado que vem, gente!